Espírito Santo. Amém. Acho que estamos ao vivo e a cores. Vamos testando o nosso som e aguardando o pessoal chegar. Problemas técnicos aqui tivemos, por isso que atrasamos 5 minutinhos, mas estamos online. Jacira entrou. Jacira, minha amiga, vai nos assistir. Vou aguardar aqui a nossa convidada entrar também, para mandar o convite para ela vir para a live. Vamos entrando e conforme vocês vão entrando, sejam todos muito bem-vindos. Para quem vai assistir essa live depois gravada ou no YouTube, me chamo Kátia Elisa Rossoni e esse projeto é um projeto para falarmos de mulheres reais. Oi, linda, ela disse saudade. Obrigada, garota, eu também tenho saudades. Mulheres reais. Então, Aprendendo Empreendendo é o nome do projeto. Por que Aprendendo Empreendendo? Porque muitas de nós começamos a ser empreendedoras, como nós vimos aí esses dias, até com a convidada a Marilice, e nem percebemos que empreendemos. Então, essa é a ideia, né? Trazermos aí as pessoas que nem não estão aí na mídia ainda. Daqui a pouco elas possam gostar, né? Depois de terem feito a primeira live e elas vão estar mais visíveis aí nas redes sociais com os trabalhos delas. E é o que a gente está apresentando aqui hoje. Então, hoje nós vamos ter a Mariellen, com acento, né, Mariellen? Podemos contar aí esse segredinho depois, talvez no final da live. Vamos ver se o pessoal aí ficar até o final. A gente pensa se conta. Ela já entrou e eu vou chamar ela para a live. E enquanto a gente vai dando as boas-vindas a vocês, certo? Então, enquanto ela vai entrando e vai aceitando o meu projeto bem interessante que nós estamos trabalhando, realmente essas mulheres que estão vindo participar conosco são mulheres reais mesmo, do meu convívio, e nós vamos apresentá-las para vocês, cada 2 em uma semana. Hoje é o dia da Mari. Chegou a Mariellen! Olá! Olá! Seja bem-vinda, minha amiga! Boa noite, obrigada. Boa noite! Estava aqui contando um pouquinho, enquanto eu aguardava você entrar e mandar o convite, sobre o projeto, bem resumidamente, e que as mulheres que estão sendo convidadas, estão iniciando esse projeto, elas são mulheres reais, elas não são acostumadas com rede social, live, internet, né? Elas não estão aí na mídia, que nem as que a gente segue, né? E Essa vai ser a primeira, quem sabe, de muitas, né, Mari? quem Muitas sabe, lives. né? Quem sabe? Quem sabe? O importante é o primeiro passo, né? Assim que a gente aprendeu. Isso. É importante, é o primeiro passo para iniciar muitas coisas que virão, né? Uhum. Nós não vamos falar agora, porque antes vamos mandar os aviãozinhos, mas só para aguçar a vontade do pessoal que vai entrando e que vai assistir a live depois, nós temos muitas histórias de primeiros passos juntas, né? Isso. Depois, se o pessoal, eu falei ali, se o pessoal se ficar até o final, a gente conta alguns dos nossos segredos. Se não, não. Mas vamos ver quantas pessoas vão ficar aí com a gente abre alguns segredos aí. Isso. Vamos falando sobre os nossos segredos aí. O pessoal vai gostar. Isso aí. Então, Mari, o que que a gente vai fazer agora, tá? Antes da gente iniciar efetivamente a nossa conversa. Tem um aviãozinho ali do lado da tua tela, e aí esse é o momento que a gente manda esse aviãozinho para o pessoal vir nos assistir. Se você conseguir aí, eu acredito que sim, que está bem visível, Sim, encaminha para algumas pessoas aí do teu Instagram para ver se o pessoal consegue entrar e nos assistir. tá bom. Vai lá enquanto nós vamos fazendo isso.
isso e dizendo oi para quem vai entrando. Vamos chamar aqui algumas ex-colegas minhas da prefeitura e colegas ainda tuas, vamos ver se elas comparecem aí. E aí vamos iniciando. Então eu falei Tô aí, mandando. pode mandar. Enquanto você vai mandando, eu vou falando aqui um pouquinho. A minha amiga Clesi entrou. Seja bem-vinda, Clesi. A Clesi trabalha comigo no trabalho novo, né? Com você era um trabalho velho e agora eu estou num trabalho novo. Então aí, quando você mandar aí, você me dá um ok. E aí eu vou recebendo o pessoal. Já mandei. Jóia. Clesi está falando obrigada aqui. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre a sua vida. Vamos falar aí, ó, o pessoal está entrando, vou ir acenando aqui e nós vamos conversando. Então, Mari, vou falar um pouquinho sobre a Mariellen, tá? Acho que o nosso primeiro segredo, que depois a gente conta se o pessoal ficar, é a tal do Mariellen com acento, né, Mari? Mariellen com acento. Deixar aí o pessoal meio curioso para saber o que que é. Então, o nome dessa moça é Mariellen Mendes. Ela é uma moça jovem, dá para ver, né? Mora em Chapecó, reside aqui na mesma cidade que talvez a maioria de nós que estamos aí na live. É formada como assistente social, né? Formada em 2013. Me corrija aí se eu falar alguma coisa errada. Pós-graduada, vou ler aqui para não me perder, na Rede de Atenção a Crianças e Adolescentes aqui na UNO Chapecó. Mãe de um menino lindo que eu conheço, já convivi. Ele é autista, mas ele é um amor, ele é uma graça, ele é especial não por ser autista, mas ele é especial por ser especial, né, Mari? Sim. Quem conhece ele sabe. Então, ela é formada em assistente social, atua como assistente social hoje no serviço público da prefeitura, mas dentro da prefeitura também trabalha com as práticas integrativas, e é isso que a gente vai falar muito hoje, e também atende no particular com as terapias, práticas terapêuticas que a gente fala, né? E aí ela vai detalhar aí quais são as ferramentas que ela usa, quais são as técnicas que ela usa, para daqui a pouco você que está nos ouvindo está indo buscar ela também nessas ferramentas terapêuticas, né? Se você está com alguma dificuldade emocional, física, alguma situação, talvez você possa ser beneficiado pelo trabalho da Mari, ok? Falei certinho, Mari? O básico? Isso. A formação é em serviço social. Assistente social é o profissional, né? Ah, joia, que bom que ela me corrigiu. Então, o pessoal aprenderam? Então, a formação é serviço social. Isso. E aí, o profissional é assistente social. Joia, entendi. Espero que vocês também tenham aprendido, gente. Aqui é assim, a gente aprende empreendendo, aprende fazendo. É assim que funciona o negócio. Minha irmã entrou, vou dar as boas-vindas aqui para quem foi entrando. E aí, nós vamos fazer a primeira pergunta, né, para você. Depois a gente vai entrar nas práticas e nos detalhes de tudo isso. Conta para nós um pouquinho, para o pessoal conhecer você, da tua história de vida, né? Da tua história de vida, como que você chegou a esse momento particular de empreender, de ser autônoma nas práticas integrativas. Então eu sei que eu já te conheço enquanto amiga, tem muitos detalhes aí no meio que eu sei que fizeram total diferença na tua vida e na realização que você tem hoje enquanto profissional, enquanto mulher, enquanto pessoa, né, enquanto indivíduo. Então conta para nós e aí depois a gente vai detalhando isso, porque eu vou estar trazendo alguns recortes específicos. Conta aí um pouquinho da tua história de vida. Então, eu combinei com a Kátia de eu estar resumindo um pouquinho para vocês, tá? Então, assim, eu sou filha mais nova, né, da minha família. Então, entre eu e a minha irmã mais velha, né, existem 3 anos de diferença uma da outra. Meus pais, a minha mãe é dona de casa ainda, né? Meu pai tem como profissão borracheiro, né? Sempre foi.
É, a nossa família, então, sempre foi estruturada assim, dentro de uma simplicidade, né? Então, como dizia meus avós, eu não vim do luxo, né? Mas Gosto, também não sim, vem do lixo. também não vim do lixo, né? É, porque eu sei que tem uma frase que complementa isso. Isso. Então, dentro da minha infância, né, sempre convivi no meio assim social, no que eu via situações de conflito social, situações de pessoas passando necessidade. Inclusive, por um bom tempo da minha vida, morei na frente do CRAS da cidade. Então, eu acho que aquilo ali já me chamou para a profissão, né? Apesar da contrariedade da minha mãe, porque ela dizia assim que ela não queria uma filha assistente social. E eu fui pelo caminho inverso, né? Mas antes disso, né, enfim, antes de chegar ao status, enfim, a vida que eu estou hoje, né, na minha infância, eu passei por momentos difíceis junto à minha família, né, porque eu tive leucemia durante a minha infância, isso foi com mais ou menos uns 4 anos de idade. Na época, não sabíamos o que era, né, ninguém tinha noção do que era essa doença, ninguém sabia diagnóstico nenhum na cidade, procuramos por todos os médicos possíveis, todos os recursos possíveis, né? É, tanto é que na época, assim, foi um momento bem difícil para minha família, né? Porque nessa correria toda, atrás de uma resposta para saber o que eu tinha, acabou a minha mãe assim, se jogando, assim, né? Indo atrás comigo e a minha irmã ficava, né? E aí e a minha irmã e meu pai ficavam um pouco de lado, assim, né, na situação. Mas dentro desse processo, então, né, foi um momento, assim, difícil, que até porque eu cheguei ao extremo, né, eu cheguei realmente ao extremo, porque levando para esse lado da espiritualidade, eu cheguei na quase morte, né. Então, para quem da minha família e amigos próximos que conhecem minha história e me viram na época, diziam que dali eu não passaria, né? Uau. E, naquela época, então, dentro desse processo, assim, fui parar na UTI, uma criança de 4 anos na UTI do hospital, não conhecia nada, não sabia nada. Até hoje ainda tenho uma visão, assim, na minha cabeça, clara da minha mãe na porta da UTI e o pessoal da equipe médica me levando para dentro da UTI, me botando oxigênio e soro e não sei mais o que me botaram. Eu só tenho essa imagem na minha cabeça, até hoje, né? E nesse decorrer desse tratamento, né, eu tive pessoas abençoadas na minha vida, inclusive um médico, um pediatra que ainda atende hoje na cidade pelo SUS, né? O doutor Minoro, tá? Não sei se vocês conhecem, já consultaram, os filhos ou já consultaram até com ele. Quem sabe? Eu encontrei ele esses dias no meu local de trabalho e disse, doutor, eu tenho uma coisa para dizer, você salvou a minha vida. E aí ele me falando da história de como ele chegou ao meu diagnóstico, ele e o outro médico que me acompanhou por 10 anos nesse tratamento. Então não foi uma coisa que durou um mês ou uma semana, foram 10 anos de tratamento entre quimioterapia, radioterapia, né, todo esse processo. Ele falou assim, pois é, minha filha, naquela época a gente estava todo mundo na especialização. Então, eu disse, então, graças a Deus, eu fui o resultado positivo da sua especialização, junto com seus colegas, que hoje são ótimos profissionais também, né? E dentro desse processo, assim, de vida, né, de doença, né, eu lembro até que estava no hospital
E por várias vezes via meus familiares em volta de mim, chorando, dizendo, não vai passar, não vai conseguir, ou, né? A, a pessoa mais forte dentro desse processo todo ainda foi minha mãe, né? Porque ela sempre estava ali, ela estava firme comigo. E eu lembro de uma cena que eu disse para minha mãe, disse assim, eu estava no hospital acamada naquela época, eu acho que eu, não sei se eu estava pesando 20 quilos, né? Uma criança totalmente atrofiada já, os músculos, sabe? A pessoa acamada. Quem já viu uma pessoa acamada, né? E eu lembro que veio a minha avó e me pegou no colo, né? E aí eu disse, ô vó, você nem vai conseguir mais me pegar no colo, porque eu vou engordar tanto, mais tanto, que você nem vai me pegar no colo mais. E a minha avó saiu dali chorando, sabe? E a minha mãe disse, é verdade, minha filha, um dia você vai sair dessa cama, você vai correr, você vai brincar, você vai fazer o que você quiser da tua vida, né? Porque você vai conseguir. E a gente tem essa fé, essa nossa esperança, né, que sempre nos acompanhou, né? E eu, dentro da minha religiosidade, naquilo que eu acredito, eu tenho meu canal de segmento, né, que é meu caminho, que é Nossa Senhora Aparecida, né? Eu acho que ela sempre esteve ali comigo, como se ela fosse meu guardião em todos os momentos da minha vida. Não posso dizer que nunca esteve, porque esteve comigo, eu senti. Enfim, depois desse processo todo, né, de 10 anos de tratamento, quimioterapia, inclusive até a radioterapia não existia na cidade na época, eu tive que ir para fora da cidade. Eu e minha mãe, a gente ficou morando 10 meses com meu tio lá em Blumenau. Uma pessoa muito abençoada que hoje está doentinho, mas enfim, espero que ele se cure logo, fique bem. E que abriu de coração a porta da casa dele, assim, pra gente ficar lá. Ele simplesmente se acolheu, né? Como se fosse uma das filhas dele, né? Então isso eu devo muita gratidão até hoje, né? Para ele, para minha tia, né? Minhas primas, porque na época ele acolheu a gente, ele acolheu eu e minha mãe lá como se fosse filhas dele, né? E não tendo condições econômicas na época, né? Enfim, e ele acolheu de coração, né? E se não fosse ele, né, até a gente nem sabia onde ia ficar lá, né, na época. E aí, daí, puxando nesse gatilho, né, naquela época, a gente ia para o hospital, era o Hospital Santa Isabel, de Blumenau, não sei se alguém conhece, mas enfim, é um hospital muito bom, tem na cidade. Fazia radioterapia lá, e o médico que estava me acompanhando brigava com o médico daqui de Chapecó, que também me acompanhava, que o meu nome era Mariellen com um acento. E o médico daqui dizia que era sem acento. Aí os dois brigavam, né? Os dois brigavam por causa do nome, né? Brigava aquela briga, né, de rir mesmo. E lá foi a primeira vez que eu tive contato com uma assistente social. Olha a coincidência, né? Alguma coisa me puxando para a profissão, né, que eu sigo hoje. E fui muito bem acolhida lá, eu e minha mãe. O médico na época chegou, inclusive, a dar o carro para ele. Assim que eu cheguei no hospital, que eu não sabia para onde a gente ia fazer, o que a gente ia fazer sozinha, nós duas na cidade. O médico pegou o carro dele e deu para assistente social e disse, olha, leva elas aonde elas precisarem ir. Simplesmente fez isso. Pegou a chave, na época era um Santana, mas imagina um carro Santana naquela época era tudo de bom, né? Carrão, né? E um carrão. E ela foi para cima e para baixo na cidade, para onde a gente precisou levar
fazer exames, encaminhar papelada, enfim, né? E aí a gente conseguiu contato com meu tio lá. Na época não tinha celular, só orelhão, né? Quem é da época do orelhão já sabe como é que era difícil a ligação de orelhão. Ainda mais numa cidade desconhecida. E aí meu tio veio até o hospital, né? Então, daí a gente se encontrou. Meu tio também pegou a gente, daí, né? O médico disse, pode pegar o carro, leva elas lá na casa do tio e deixa lá e acolhe assim. Então, aí também que eu aprendi o que é um acolhimento, né? Porque o acolhimento é essencial na vida do ser humano. Seja qual for a circunstância que ele esteja, né? Essa questão de tu acolher, né? A pessoa que está ali perdida, que é a pessoa que está ali precisando de um rumo, precisando de alguma palavra, de alguma coisa, né? Que você às vezes pode dar para a pessoa, né? É muito importante, porque ela vai levar para o resto da vida dela. Para o resto da vida. Eu era uma criança e eu ainda recordo essas cenas na minha cabeça e gerei só gratidão a essas pessoas, porque eu acho que foram anjos enviados naquele momento para a minha vida, né? Para ajudar, né? É sempre, né? E aí a gente seguiu lá 10 meses, né? Morei em Blumenau, Santa Catarina, terra de alemão, vi Oktober, festas, mas, né, tratamento, né, de quimioterapia, radioterapia, né, para quem já passou por isso ou conhece alguém que já passou, é muito difícil, né, então tem vários altos e baixos, né, em um momento você está ali bem, de repente cai a imunidade, você tem que ir para o hospital, tem que tomar soro, ficar internada, né, praticamente morar dentro de um hospital, né, e seguir com isso, né, enfim. Tem que Mas eu sei conviver, né, Mari? Você isso. precisou aprender a conviver com isso nesse período. Foi um aprendizado, né, eu digo assim, que me tornou forte, me tornou o que eu sou hoje, né. Então, dentro desse processo, né, de idas e vindas em hospital, claro, que eu, enquanto criança, né, a minha vida foi resumida lá dentro, né, então escola, tudo isso eu perdi por um bom tempo, né, e aí eu tive que recuperar, né, mais tarde, toda essa questão de convivência também, né, com outras crianças, inclusive até com animais, porque como eu tinha imunidade muito baixa na época, eu não tinha conversa. Um bichinho de estimação, um cachorrinho, um passarinho, um gatinho, né? Então, quando eu comecei a retomar tudo isso na minha vida, né? Eu já estava com quase na adolescência, né? Enfim. E aí eu morria de medo de cachorro, de gato, chegar perto de um bicho, Deus me livre, sabe? E eu tive que aprender a recomeçar. Foi um recomeço de tudo, né? E aí, Essa idade você tinha o quê ainda? 7, pela minha contagem aqui? 7, 8, 10? O que você tinha nessa época? Que você teve que recomeçar, por exemplo, né? A doença começou com 4 anos de idade, seguiu em quimioterapia e depois em radioterapia. Entre 8, 9 anos de idade, quase indo para a pré-adolescência ali, né? Que eu consegui a cura mesmo, né? Me estabilizar, né? Uhum. E aí, enfim, nesse processo todo, a volta para casa e retomar rotinas e retomar caminhos, coisas que uma criança nessa idade geralmente costuma, né, de 6 para 7 anos fazer, brincar, desenvolver habilidades, né? Eu não consegui,
né? Então, essa parte eu perdi, né? Tá. Infelizmente, eu perdi. Mas, graças a Deus, eu tive pessoas maravilhosas do meu lado, né? Eu tenho uma amiga minha que a gente, até hoje, ela, nesse processo todo, ela viveu comigo, desde a infância. Desde o diagnóstico até a vida adulta, ela é praticamente a minha irmã de outra mãe, né? É a irmã de outra mãe. E Mas ela viveu tudo isso. ela não tinha problema de saúde. Ela estava com você ali porque ela conhecia você, morava perto, convivia. Tá. Ela era minha amiga mesmo, né? Uhum. E aí, até hoje é assim. Se uma tá mal, a outra já sente e assim vai. Vamos E aí, e aí assim, é, nesse processo todo, nesse caminho, né, como eu perdi algumas coisas, de algumas coisas eu fui um pouco assim, cuidada demais, privada demais, sabe? E aí, quando chegou lá, desafios de vida real, lá com 16, 17 anos, né? Entrar no ensino médio, seguir as coisas, né? Eu me via praticamente assim, bah, eu acho que vou ter alguém para me acolher, eu acho que vou ter alguém para me ajudar, né? Tá? Uhum. Olha, eu me via como um ser frágil, né? Tá. Até aí. Me via com aquele serzinho frágil ainda que precisava de cuidado. Mas eu não precisava mais. A vida tinha já me preparado para seguir em frente, seguir meu caminho, né? Tu E já era, aí tu já era forte e nem sabia, Mari. já era forte, nem sabia. Tinha me perdido nesse caminho, achando que eu ainda tinha que ficar lá na casinha de vidro lá, esperando alguém me proteger, né, do mundo lá fora. E não foi o que aconteceu, né? Então, nesse processo todo aí, lá na minha adolescência, né, encontrei vários conflitos de vida e de existência, né? E aí eu vi que eu precisava vestir minha armadura. Vestir minha armadura e ir pra guerra, né? Uhum. Dizer assim pra mim, você não é aquela bonequinha de porcelana, não, minha querida. Não é, Mas né? ninguém te falou isso, Mari. Você teve que aprender isso você aprendeu por conta. Foi um anjinho que fez você se dar conta disso tudo. Isso, isso. Foi um pontapé de vida que me fez Ah, aprender isso, tá. né? E aí, durante a minha graduação na faculdade, né? Então, daí que tá. Conheci assistente social lá na infância, morei na frente do CRAS. O que a vida me chamava? Para ser assistente social, né? O mínimo. E eu Uhum. são disso. Cheguei na faculdade. Ah, ah. E quando cheguei na faculdade, enfim, encontrei vários empecilhos. Cheguei a momentos, como você bem disse lá no teu livro, achar que aquilo ali não era para mim, Você né? leu, né? Verdade. Que eu não, que eu estava no lugar errado, que talvez não, eu cometi um equívoco de estar aqui, alguns julgamentos também, né? Não Pela minha maneira, merecimento. isso, não merecimento disso, Aham. vários conflitos dessa, né? Mas como eu estudei Ayurveda, eu sou da terra, sou Kapha, né? Tá. Ayurveda tem o símbolo da terra que é o Kapha. E aí a terra não desiste nunca. Boa. E quando inicia uma coisa, tem que terminar. É isso que eu tenho na minha vida. Se eu iniciar qualquer coisa, mesmo que seja conflituosa, mesmo que seja difícil, mesmo que pessoas digam que eu não vou ser capaz, eu vou terminar. Seja lá de que jeito, mas eu vou terminar. Que ótimo. E aí, nesse processo, me formei. Quando estava no último ano de graduação, que eu descubro um bebezinho na minha
barriga, né? Que E lindo. por que... É, aí eu entendo por que que ele veio naquele momento. Era um momento assim que a nossa família estava um pouco triste, porque aí eu tinha meu sobrinho, então 5 anos. A minha irmã acabou se mudando para Porto Alegre, levou ele para lá. E aí, assim, o nosso convívio com ele era diário, era de cuidar desde alimentação, vacina, era assim, ó, era nós a segunda mãe, né? E aí a gente ficou muito triste, porque era, era difícil, né? Aham. E aí, nesse processo aí, eu descobri que eu estava grávida. Assim que eles foram para lá, se mudaram para Porto Alegre, um ano depois eu descobri que estava grávida, né? E assim, incrivelmente, nesse meu caminho espiritual, tá? Eu Né? senti que eu estava grávida antes de fazer ele. Eu senti que ele iria vir antes de eu ser, né? Ele vir para mim mesmo, né? Antes dele E materializar, você já sabia. já tinha sentido, sim. Já tinha havido um sopro para mim, dito que ele iria vir. E nesse processo da minha graduação aí, eu estava em TCC, eu estava fazendo projeto de pesquisa, eu estava em estágio, um monte de coisa ao mesmo tempo, né? E aí vem aquela coisa que, acho que não é verdade, né? Aí, enfim, na época eu achei que era um estresse danado, por causa do TCC, projeto de pesquisa, estágio, que eu estava fazendo. Daí eu até comentei, a Kênia, acho que se tiver aí na live ela vai lembrar. Eu disse, Kênia, eu não sei, a minha menstruação não desce. Eu tô preocupada. Kênia disse, vai que é estresse, amiga. Foi baita do estresse. Mas ela achava que era estresse mesmo? Não cogitou a possibilidade de ser um bebê? No meu subconsciente, talvez eu tinha um leve sopro no meu ouvido que podia ser. Mas Mas ainda ela não, a tua amiga não. Oi? A tua amiga não. Não. Aí eu acabei fazendo o teste, né? Para saber e acabou dando positivo, né? E aí veio o Pedro Francisco, né? E aí nesse processo aí de gestação, enfim, acabei me separando do meu marido, né? E decidi levar a gestação sozinha, né? Parabéns. Claro que estava com o apoio, né, da minha mãe, né, dos meus pais, da minha família. E quando ele veio ao mundo, né, eu já sabia que o Pedro Francisco seria uma criança especial. Eu ainda não sabia que ele era autista, né? Esse diagnóstico só veio quando ele tinha 3 anos de idade. Tá. E justamente, né, na questão de convívio escolar dele, nesse caminho de escola, né, que eu acho muito importante também o papel de um professor dentro de sala de aula, porque muitas vezes o pai e os familiares não percebem dentro de casa, um professor faz isso maravilhosamente, sabe? O professor sabe ver os nossos filhos não só como alunos, mas como seres ali muito especiais para eles, né? E aí, nesse processo, foi na escola, quando ele começou a ir na creche, que foi diagnosticado, encaminhado para o diagnóstico, né? E veio o diagnóstico de autismo, E né? como é que foi o baque, Mari? Para você, assim, o que que você traz assim, né? Que você sentiu, né? Que ele seria especial, mas o diagnóstico você não tinha. Então, para a gente poder compartilhar, talvez até com algumas mães que estejam na live ou que vão assistir depois, né?
como que você reagiu? Como que você lidou com isso? Como que, né? Como que compartilha a tua experiência? Sim. Então, nesse processo aí do diagnóstico, né, é, foi feito, né, enfim, aí até o dia que eles me chamaram para falar sobre, eu achava que era uma questão de desenvolvimento da criança, que logo ia passar, né, e no dia que até que me chamaram para me dar o diagnóstico dele, veio uma psicóloga e uma terapeuta ocupacional, acho que na época não lembro direito. E elas me falaram, tal, sobre várias coisas, sabe? Na minha cabeça é como se tivesse acontecido um terremoto. Elas começaram a falar, ele não tem tônus muscular, coordenação motora fina não tem, ecolalia, tudo isso aí, sabe? Parece que veio como foi entrando ali naquele liquidificador e foi girando na hora. Eu nem prestei atenção muito bem no que elas estavam falando, eu só prestei atenção na hora que ela me falou assim, ele é autista. Elas foram, Aí, elas foram te trazendo a parte técnica delas, que para elas é isso. importante, só que para você naquele momento não, né, não fazia sentido. Não fazia sentido algum, né? Uhum, Eu penso assim, quando a gente está fazendo a gestação de um filho, né? A, a gente pensa assim, ele vai ser assim, vai ser, vai seguir desse jeito, vai se desenvolver daquele jeito. A gente faz planos, né? uhum. Inclusive, a gente imagina como ele vai ser, né? Uma mãe, né, que tá em gestação, ela imagina até como vai ser o cabelinho, como vai ser os bracinhos, os dedinhos, né? Tudo isso aí a gente coloca, né, na gestação e fica imaginando, né, como é que vai ser o desenvolvimento, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. E com autismo isso dá um baque muito grande, né? Porque assim, é, quando eu falo a palavra autista, ainda mais assim, na minha época a gente não sabia, né, na minha família, a gente não sabia o que era. A gente já tinha ouvido Uhum. falar, claro, mas em se inteirar sobre o assunto jamais, né? A gente não sabia o que era mesmo. Até porque o autismo, ele é mascarado, né? Então ele não vem de uma forma física, né? Ele é uma questão mais intelectual, cerebral, né? Né? Então, uh, quando elas me falaram aquela palavra autismo, eu só escutei, eu peguei aquele laudo, levantei da cadeira e disse, tá bom. E virei e saí, né? Peguei a chave do carro, entrei no meu carro, não sei de que jeito que eu fui parar em casa. Eu sei que eu vim parar em casa. Nem sei Uau! porque eu vim, nem sei como que eu liguei o carro, só sei que eu vim parar em casa, sabe? E aí eu cheguei em casa e mostrei aquele laudo para minha mãe e disse, mãe, elas falaram que ele é autista. Aí veio aquela questão, eu não aceito isso, não existe, acho que elas estão doidas. Fazer um diagnóstico desse pro meu filho, né? A gente fica naquela indignação, não aceito, Ele é não aceito. perfeito! É, eu tenho um filho ótimo, meu filho é normal. Até mandei um vídeo dele pro meu ex-marido e disse, olha aí, Ana, você quer falar que menina autista, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu não aceitei. Eu fiquei, acho que mais de 3 meses com aquela não aceitação, aquela indignação, sabe? Aham. E só que aí o comportamento dele, né, seguia a cada dia mais agravando, né, estereotipias, ecolalia, né, isso vai prejudicando a criança, né, no desenvolvimento dela, ainda mais um autista, né. E aí, nesse processo todo aí, eu ainda fiz mais um diagnóstico dele, na minha não aceitação, olha aí, que é uma mãe, né, indignada, né, com a situação. Paguei uma consulta particular, tudo, e levei ele para mais uma, Uma segunda uma alternativa.
avaliação, é isso. Uhum. Só que antes disso, de eu levar ele para uma segunda avaliação, olha aí o que, que a vida me apronta, né? Teve um dia que a gente estava dormindo, eu e ele, né? Daí a gente dormia na mesma cama, né? Eu botava ele dormir comigo. Ele não, já não mamava mais no peito, nada, né? Dele, só que aquele cheirinho, aquele denguinho de mãe, botar a criança pra dormir com a mãe, né? Então, enfim, Toda mãe faz isso, né? faz esse pecado, né? As psicólogas que estiverem na live podem concordar comigo, né? Esse pecado. Mas vamos lá. É um pecado, né? Que depois, o meu ainda que entendeu, depois, olha, a partir dos 5 ele começou a dormir sozinho. E hoje você entende até para orientar as mães que você atende no consultório e na prefeitura, né? Para você fazer a coisa certinha. Isso. Mas enfim, fiz esse pecado dele dormir comigo. Mas assim, não sei se foi um pecado ou um cuidado, porque, antes de eu ir para esse segundo diagnóstico, o que que acontece? Ele teve uma convulsão dormindo do meu lado. Tá. Então, assim, eu só acordei, era um sábado de manhã, e ele pegou e puxou meu cabelo muito forte, assim. Eu vi que ele grudou as mãozinhas assim, pá, puxou meu cabelo, parecia que ia arrancar. Aí eu consegui me virar para ele, assim, abrir a mãozinha dele, aí eu vi que ele estava convulsionando. E aí eu comecei a chamar ele, chamar, ele não me respondia mais. Virei ele fiz aquela manobra de desafogamento, que imaginei que ele estava se afogando, alguma coisa assim. Nada. O guri faleceu na minha frente, ficou branco. Naquela hora eu tive a sensação que ele tinha partido. Naquela hora ali eu tive essa sensação, sabe? Até hoje que eu falo, eu me emociono, porque para uma mãe ver uma coisa dessa, né? Uhum. E aí eu gritei, né? De socorro, minha mãe estava ali, daí ela veio, né? Entrou na minha casa e a gente só pegou ele, botou para dentro do carro e foi pro atendimento, né? Não tinha, nem pensei na hora em chamar a ambulância, nada, só botei a criança para dentro do carro e aí eu desesperada, do jeito que eu tava de pijama e tudo, me enfiei dentro do carro e aí no momento que a minha mãe pegou ele no colo, né? Que ela pegou ele porque eu tava desesperada. Eu desci as escadas da minha casa era de 2 andares, né? Desci pra ir pro carro e eu vi que ela não descia com ele. Aí eu dizia, mãe, desce com ele, desce com ele. Aí a gente foi pro pronto atendimento e tal, chegamos lá, daí ele acordou e tal, né? Ele foi voltando. E depois ela me falou o seguinte, quando ela pegou ele no colo, ela também sentiu a mesma coisa, que ele tinha partido. E aí o que que ela fez? Eu vou falar um segredo para vocês agora, que a nossa família tem uma ligação espiritual muito grande. É genético, vou dizer assim. Vou dizer que é genético. Transgeracional o negócio. Veio desde dos meus bisavós até, enfim, a gente vai saber quando que, né, não vai parar nunca, né, tá no gene. E aí ela pegou, né, nesse processo que eu desci as escadas, desesperada, ela pegou ele no colo e disse assim pra ele, bem pertinho do ouvido dele, volta. Só volta. Uau. E ela sentiu que ele começou a respirar de novo. Isso ela me falou depois que tudo passou, entende? Depois que a gente passado por tudo. E aí ela me falou, volta. Daí ela sentiu que ele respirou de novo. E aí ali eu vi que eu precisava aceitar, né, esse diagnóstico e aceitar o que viria para mim nesse momento, né? Uhum. Claro, fui fazer um outro diagnóstico dele, né? E aí o pessoal lá da clínica NEAR, né, me passou a fono, né? Na época a Bruna, muito amável, né? Disse, mãe, ele é autista, né? De nível leve, mas ele é autista, né?
E aí eu comecei a aceitar, né? Enfim, aceitar esse processo, isso aí que veio para mim, né? Sabe, sabe que ouvindo a tua história agora, assim, Mari, dá para entender mais ainda o porquê que você foi parar nas práticas integrativas, que a gente, né, vai falar sobre isso, e que é um dos focos da nossa conversa, porque você traz muito a fala da fé, né, a tua história de vida, essa confiança da tua mãe, a fé que você tinha, a fé da tua mãe, né, meio que passou isso para vocês. Aí veio a história do teu filho, e você provavelmente, eu vou falar isso porque eu te conheço, né, e aí de repente a gente pode até ir entrando junto com o que você está falando aí da questão da história do teu menino, trazer essa já a história dessas práticas, porque me faz entender um pouco mais o teu trabalho hoje, como que você conduz, inclusive os pacientes, a forma como você acolhe, a forma como você trabalha eles, a forma como você usa a tua experiência de vida e a tua formação toda, né, para lidar com. Sim, Eu não sei se, sim, né, eu ouvindo você me parece isso, assim, acredito que talvez você, né, também concorde, não sei, o que que você me diria a respeito? sim. Então, essa minha ligação espiritual, né, como eu disse, veio da genética, né, do meu bisavô, da minha mãe, né, enfim, né. E aí eu procurei, né, nesse processo, né, é, as práticas integrativas, né. Então, iniciei, né, nesse processo todo do diagnóstico do meu filho, enfim, até ali, é, um curso, né, que eu fiz de terapias naturais, né. E aí, nesse curso que eu fiz, eu aprendi massagens terapêuticas que ajudavam a pessoa não só nas dores físicas, mas nas espirituais também. Entender o que é uma essência de uma pessoa. Como eu disse antes, eu sou Kapha, eu sou terra. Então, identificar o que a pessoa é, né? Quais os três elementos mais predominantes de cada pessoa, como eles interagem no cotidiano, né? Isso tudo, né, eu aprendi lá, né, na Fisiomar, nesse curso que eu fiz. E ali já abriu uma porta para mim também para eu iniciar uma sala de massagem, né? Nessa época eu já estava trabalhando, inclusive na prefeitura, né? Tinha iniciado, né? Na prefeitura. E no contraturno, né? Como eu trabalho 20 horas, né? No outro turno eu atendia numa sala de massagem, né? Aí que tá. Uma outra live eu tinha comentado, né, que eu cheguei a você disse, né, me prejudicou a pessoa. Eu fui quem prejudicou a pessoa, eu acho, porque daí na época, nesse processo todo, diagnóstico de autismo, tratamento, enfim, terapias, porque o autismo depende muito disso, né? Nesse corre-corre todo aí, eu tinha acessado massagem em sociedade com uma outra pessoa. E aí eu tive que largar ela na mão, né? Na época ela ficou muito braba comigo, ela ficou chateada, mas não teve o que eu pudesse ter feito naquele momento, porque a prioridade era o meu filho, né? Então, ele tinha eu para correr atrás das terapias, tratamento, exames, enfim, né? E era sempre difícil, porque como ele tinha essa atividade de epilepsia, que sempre vem associada muitas vezes com autismo, né? Tinha que fazer aqueles exames mensais, né, de eletro, daí tinha que levar na clínica, não podia dormir à noite, acordar mais cedo, a criança era difícil, né? Enfim, Imagina. aí eu me gastava bastante, né? Então eu resolvi parar ali, né? Deixei a coitada na mão. Mas, Esse, enfim, então, foi o teu momento que você empreendeu primeiro, quando você abriu a sociedade e a sala com a tua amiga, pelas questões isso. de saúde do teu filho, você teve que fazer uma opção, e eu acredito que dá para a gente linkar com mães que possam estar assistindo, que às vezes essa é uma prioridade e até deve ser uma prioridade, né?
Isso. Se você precisar decidir entre o trabalho e um filho, eu acredito que nenhuma mãe, sei lá, né? Talvez até tenha, mas nenhuma mãe deveria escolher o trabalho, né? Ela deveria escolher o filho. Mas enfim, né? A gente não está aqui para julgar nenhuma mãe que faça isso. Então, esse Não, momento foi o primeiro que você empreendeu e você voltou a empreender de novo nas práticas depois de passado muito tempo em função, né, do teu menino, inclusive, ter melhorado, tratamentos, e aí você empreendeu de uns anos para cá novamente. É isso, né? Conta para nós. isso. Vai fazer Então, daí, o link aí. isso, depois de um tempo ali, né, enfim, que ele se estabilizou melhor, né, no tratamento, enfim, nas terapias, eu voltei a atender. E aí eu atendia, tô atendendo algumas coisas até agora particular. Então, pessoal que já me conhecia, né, desde a época da sala e me chama às vezes, algumas conhecidas, né, vizinhas, mães de amigas, às vezes me chamam para atendimento, né? Uhum. E aí eu vou até a pessoa e atendo, né? Porque ainda não tô com espaço aqui ou, né, outro espaço para montar a minha sala novamente. É um projeto que vamos dizer assim, tô cozinhando ele ainda, né? Para fazer de novo a minha sala, né? Porque um espaço terapêutico é muito importante, assim, né? É, porque ele tem que acolher uma pessoa, né? Então, imagino que quando você entra, você está abalado, você está precisando de uma ajuda, você tem que se sentir acolhido, principalmente naquele espaço. Não estou dizendo que precisa ser um espaço de luxo, tá? Não precisa de nada de mirabolante, coisas, né, luxuosas, mas um espaço de acolhimento, que você chega e você se sinta acolhido só de entrar naquele espaço, é muito importante, né? Foi isso que eu aprendi, assim, né, nesse curso, né, e que eu já imaginava, assim, que eu sempre faço as minhas coisas, né. Geralmente, quando eu vou atender um paciente dentro da unidade básica de saúde que eu, às vezes, atendo algumas coisas de práticas integrativas também, pelo SUS, eu procuro, assim, o paciente é tal, assim, com uma questão de saúde mental, né, passou por um trauma. Eu procuro já ligar a musiquinha lá no computador, né? É, colocar um cheirinho, talvez, um aroma, né? Para que mesmo no espaço de consultório, parede branca, frio, né? A gente sabe que essa pessoa se sinta acolhida, né? Que é muito importante para ela. Esse primeiro acolhimento é muito importante para as pessoas que estão num processo de angústia, de dor, de várias coisas, né? E você conversar com a pessoa nesse processo aí, saber acolher, fazer um primeiro diálogo com ela também é muito importante. Saber o que ela está sentindo, o que ela está vivenciando, para daí sim chegar a uma terapia correta com ela, chegar a um patamar de terapêutico com ela, né? Eu costumo muito assim, identificar o que o meu paciente precisa primeiro, né? Então, por exemplo, assim, tem muitos pacientes que dizem assim, tem muita questão de azia. E às vezes me procura, porque eu dei algumas coisinhas de fitoterápicos também, né? Enfim. E aí eu pergunto, mas o que está ocasionando essa azia? O que tu está vivenciando no teu dia a dia, né? Como é que é a tua rotina? Como você vem se alimentando, que é o mais importante também. Porque uma azia por azia, você pode ir no médico e ele vai te tratar com a medicação, né? Mas às vezes essa azia pode ser de uma questão emocional, né? Uhum. De um trauma, de um Verdade. estresse, de alguma coisa. Então você tem que saber identificar o que está ocasionando aquela dor, né? Então eu costumo muito assim, dialogar bastante com esse meu paciente e perguntar o que está causando essa tua dor, né? Aí que eu não pergunto só o que ele vem comendo ou se ele tomou alguma coisa, eu pergunto a questão de vida dele, né? O que vem causando essa tua dor, né? Então é muito importante a gente saber disso para poder colocar aquele paciente, aquela pessoa que vem procurar aquela ajuda no melhor
tratamento possível para ela naquele momento, né? Muitas vezes, assim, pode falar. É interessante fazer só um parênteses. É interessante que você fala assim, né? Me chama a atenção porque, né, eu também trabalho nesse formato. Quando tu atende um paciente, você faz pergunta para o paciente pensar sobre ele, né? Você não vai Isso, simplesmente impor alguma coisa ou, por exemplo, né, dar um remédio, dar o... Não, você vai fazer o paciente pensar sobre ele. O que está causando essa dor? O que está acontecendo? O que você fez, né? Como que está a tua vida? Então, o paciente, ele às vezes não pensa sobre ele, né? Você não, trabalha com terapias, eu sou psicóloga, então a gente sabe como é que essa é uma realidade. Às vezes o paciente, ele não para pensar sobre ele, ele só para pensar porque aí ele adoeceu fisicamente, né? Não resolveu os isso, problemas emocionais, adoeceu fisicamente e aí foi parar num consultório terapêutico, numa terapia natural, num consultório médico. Então, essa abordagem, ela é muito importante, né? E eu vi que você faz isso, me estimula mais ainda, né? A indicar os pacientes assim, vão na Mari, né? Vão na Mari, porque não é qualquer profissional também que, né? A gente sabe que funciona assim, que a gente costuma indicar. A gente indica quem a gente conhece, que tem um trabalho que alinha com o que a gente faz, com o que a gente pensa, né? Então, parabéns aí, já vou te dizer o primeiro parabéns da noite. obrigada. E, enfim, é isso eu sempre busquei fazer, assim, ver a questão além do que a pessoa está me apresentando, né? Porque sempre tem alguma coisa, porém, a mais, né? Então, indagar isso e também, o que é muito importante, não é só o processo terapêutico ou a questão do processo terapêutico é você colocar também para aquela pessoa se entender em tudo isso, né? Você vai auxiliar, você pode mostrar um caminho, você pode oferecer alguma ferramenta para ela, mas ela tem que entender que você não é a cura dela. Ótimo. As pessoas acreditam muito nisso e quando vão procurar qualquer profissional, não é só um terapeuta, tá? Qualquer profissional, médico, enfermeiro, né? Às vezes assim, eu quero que você cure a minha dor, né? É bem É isso que elas assim. é a primeira coisa que elas vêm procurar e dizem, eu quero que você cure a minha dor. E não Só é falta assim. falar, tô pagando. Eu tô pagando para você curar a minha dor. Por que que você não cura essa minha dor? E aí assim, É, eu costumo indagar, já indaguei com a paciente uma vez. Eu disse assim, você já soltou a tua dor? boa. Porque parece que você escriturou ela no cartório e tá tomando posse, né? É a minha dor. Não Ela vou fala, é minha largar. dor. Ela é minha É, amiga. é, Quase que aí assim, não né? solta, não solto mais essa dor. Tá, tô aqui porque eu não quero soltar essa dor. Quero que você te... Não posso tirar essas amarras se você não permitir, né? Enfim, E a e gente, aí esse processo a a gente... gente tá rindo, né, Márcio? Eu vou fazer um parênteses porque o pessoal vai ouvir a live, né? A gente tá rindo aqui, mas o assunto é sério, gente. Isso é uma realidade, isso acontece. E as pessoas, elas não têm essa consciência, mas é assim que funciona. Então, real. nós, enquanto terapeutas, enquanto profissionais, precisamos saber conduzir esse paciente nesse processo de consciência, né? Então, aqui a gente está rindo porque a gente está lembrando da situação, mas no consultório a gente está ali para auxiliar, para trazer essa consciência para que a pessoa possa ter uma ação de mudança, né? Porque ela precisa fazer, é por ela por ela, para ela. Eu acredito que no serviço social também existe isso. Eu gosto de indagar muito, porque olha a Jônia ali. É isso Eu que eu vi tô falando agora, bem-vinda! minha amiga do peito ali, a Marciele, entrou também. Ó, amo você, ó, comadre, ó. Ah, enfim, nesse processo aí de atendimento, também no serviço social eu costumo indagar, porque assim, ó, é, eu posso oferecer caminhos, ferramentas, encaminhamentos para a pessoa, mas se ela não quer, não há nada que eu possa fazer por ela, né? Então é bem difícil. É
Verdade. bem difícil, né? Então, assim, só botar meu celular e carregar que tá acabando a bateria quase. Ah, É que a gente já tá nesses atendimentos, aqui, a gente já tá aqui há 1 hora, amiga, só para você saber, tá? nossa, nem vi o tempo passar, Aham. nem vi. Vamos lá. Enfim, nesse processo todo aí de terapias, atendimentos, né? Eu dou esses feedbacks para a pessoa, costumo ver esse paciente evoluindo, né? Esse acompanhamento. Claro que em muitas situações, quando você toca numa ferida, quando você, né, diz assim, ó, esse filho aí é teu, você tem que aprender a se responsabilizar por ele criar, a pessoa foge, Uhum. não é o momento. Você tem que saber, enquanto profissional, que ela vai talvez voltar em outro momento, ou que aquele ali não foi o momento adequado para ela, mas enfim, é o processo da pessoa, né? Às vezes é E difícil, né, Mari? Você conseguiu olhar para as tuas situações de vida e de saúde e superar dentro do processo e superar também tiveram os teus desafios, mas você se fortaleceu. Tem pessoas que não dão conta nesse momento. Você teve o diagnóstico do teu filho, mas você já estava também fortalecida em outras demandas e você conseguiu também dar conta, porque você também podia ter negado e mantido a negação ou abandonado ou, né, entrado numa crise, adoecido. Não, você olhou para a situação da vida que você teve, né? Quando a gente fala do diagnóstico do teu filho, pensando num paciente que a gente recebe, mas você falou, não, né? Tu negou ali, tu não aceitou, mas depois tu disse assim, não, vamos ver o que é possível fazer. Vamos dar conta, né? Então, dá para ver o quanto você consegue hoje, eu como psicóloga consigo olhar para isso, o quanto você consegue hoje executar, trabalhar, se comprometer, se comportar no teu atendimento terapêutico por bagagem de experiência, muito além de só uma formação acadêmica ou uma formação de curso, sabe? E sim, eu sempre digo assim, ó, que a gente só leva um paciente, ou só tira um paciente de algum lugar quando nós vivemos algo muito parecido ou até igual. Porque nós sabemos a dor, nós saímos de lá, nós temos essa experiência e essa força para ajudar esse paciente a vir. Então, mesmo, claro que a gente não deve querer ficar na dor, né? Ninguém deve querer ficar na dor. Mas, às vezes, a dor, ela nos fortalece. Na maioria das vezes, ela nos fortalece. Então, dá para ver no teu contexto de vida que mesmo as tuas situações difíceis, e por isso que a gente falou da tua história de vida, né? Foi mais intenso, mais tempo até na tua história de vida, para mostrar isso para as pessoas, né? Porque é possível, sim, você usar a tua dor e transformar ela na tua força. E é isso que eu vejo quando você fala do que você faz hoje, de como você consegue conduzir esses pacientes nas terapias, em todas as terapias que você faz. Eu já coloquei aqui, pessoal, só para complementar as informações para procurar a Mari dentro das terapias, tá? Ela vai depois falar também tudo o que ela faz. Aqui já descrevi só para lembrar vocês. Reiki, auriculoterapia, florais de Bach, de Minas, iridologia, argiloterapia e massagem terapêutica. Aí tem vários, tá, gente? Daí vocês depois procurem a Mari também para fazer atendimento. Eu acredito, Mari, que você inclusive usou essas técnicas com o teu filho nesse período todo, o que ajudou muito a contribuir com a melhora do quadro, né, e todo o desenvolvimento dele até agora, e o quanto você pode contribuir com muitas vidas dentro desse processo, porque você tem esta experiência muito além de apenas uma formação. sim. Eu costumo dizer assim, que dentro desse processo todo, as terapias me fortaleceram muito, né? Porque eu acho que estava no meu destino, né, de vida, é, tá fazendo isso, procurando através das terapias auxiliar, ajudar as pessoas que me procuram. Mães que recentemente também têm diagnóstico de criança com autismo, vêm conversar comigo. E aí, Uau. antes de sair, às vezes, do consultório, eu já digo, quer fazer uma aurícula? Né? Quer fazer um reiki? E aí, elas saem dali um pouquinho melhor, né? Oferecer alguma coisa, né? Além da conversa, além da escuta também, né?
é muito importante, assim, né? Eu me sinto, vou dizer, lisonjeada, porque esse caminho me encontrou, as terapias me vieram até mim, né? E, e eu tenho isso no meu caminho em mim, né? Na minha Tá, vida. tá no teu propósito, será, Mari? Acredito que tava no meu propósito, sim, porque isso me faz ser uma pessoa muito melhor, né? Muito melhor do que, né, do que eu já fui, né, um certo tempo, né, atrás, né? E me fortalece sempre, né? Muitas vezes, quem é terapeuta aí sabe que é muito bom, às vezes, você tratar um paciente, mesmo que seja numa auriculoterapia, num reiki, ou até numa massagem, você vê a gratidão deles nos olhos, né? De saírem dali um pouco mais aliviados, de saírem dali gratos por você ter dado um caminho para eles, né? Então é muito bom. Você fazer isso por uma pessoa, mesmo que você não receba dinheiro algum, né? Ou um pouco por aquilo. Aquilo ali é o pagamento. Eu costumo dizer assim, eu tenho um grupo em uma das unidades que eu atendo que chegaram a vir 30 mulheres, né? Em alguns encontros. E essas 30 mulheres são pessoas que trabalham no interior da cidade, são agricultoras, e a gente sabe que dentro da nossa região aqui, a questão de machismo, sexismo, várias coisas dentro da agricultura acontecem, né, contra a mulher principalmente, Sim. e tirar aquela uma horinha ali para elas naquele grupo era especial naquele dia, ninguém faltava. Aliás, elas não faltam ainda, né? Estou reiniciando o grupo. Elas estão vindo e elas são fiéis aos encontros. E aí eu trazia um pouco das terapias para elas, fazia auriculoterapia, que era o principal, né? Era o carro-chefe do encontro. E elas ficavam tão gratas por aquilo e dispostas a seguir em frente e fazer as coisas assim. Teve um encontro até que eu vendo, né, entendendo as situações, muitas vezes que elas passam em casa, de ter que fazer só a questão do trabalho, de casa e de agricultura e aquela coisa pesada, que eu trouxe no encontro, assim, um simples espelho, um espelho, né? E mostrei, era mês de outubro, né, que a gente faz a campanha do Outubro Rosa na cidade, Sim. e aí pedi para elas olharem naquele espelho. E não só pedi o que elas estavam vendo naquele espelho, mas pedi quantas vezes elas já se olharam inteiramente para elas. Quantas vezes elas cuidaram delas. Quantas vezes elas tiraram um tempo para elas, deixaram um pouco o filho, o trabalho, a vida dura de lado e olharam. Se elas gostavam das cicatrizes que elas tinham, se elas gostavam do que elas viam ali. E a resposta, Né? E Mari? a resposta foi um choro danado, né? Porque eu acredito assim, muitas não se permitiam nem chorar, né? Muitas pessoas não se permitem muitas vezes nem chorar, porque tudo atropela, tudo vem trabalho, vem filho, vem compromisso, vem tudo, e daí se permitir chorar, né? É um sinal de fraqueza, e isso eu não posso mostrar. E muitas vezes está errado na concepção de muitas pessoas, né, da sociedade, porque o choro também transparece, né, é aquilo que a gente está sentindo. É um sinal de que você é um ser humano, você precisa de ajuda, né? Você está esgotado, né? Nem sempre você vai dar conta de tudo sozinho, né? Você vai precisar que alguém te ajude em algum momento da tua vida, né? Como eu disse assim, você nunca é autossuficiente, né?
Muitas vezes você vai precisar de alguém, vai sim, e chorar, né? Essas mulheres não se permitiam chorar muitas vezes, né? E eu acho que, Mari, complementando a tua fala, assim, ó, acho que esse é um dos nossos principais papéis enquanto terapeuta, psicoterapeuta, né? É fazer a pessoa se olhar, é fazer ela se aceitar, é fazer ela olhar para si, entender o que ela sente, mesmo seja positivo ou negativo, seja com dor, sem dor, fazer esse movimento de olhar para si, olhar para dentro, né? Acho que esse é um dos Isso, principais papéis que nós temos enquanto profissionais dessa área, porque nós aprendemos, inclusive nós, né? Aprendemos e que não pode, né? Culturalmente, olha para fora, o outro, e é o julgamento. Então, esse é o nosso papel, né? De trazer essa consciência para as pessoas que nos procuram, que não têm, né? É esse servir, esse ajudar, é contribuir com a vida delas, né? Porque isso, às vezes a pessoa não tem, não porque ela não quer, às vezes porque ela não aprendeu, ela não sabe, ela nunca fez. E aí nós precisamos incluir isso dentro do processo de atendimento. isso. É bem isso, esse Parabéns. olhar humano, né? É, Esse olhar que todo mundo precisa ter um pouquinho, né? Um é, pouco de empatia, um pouco de que humanidade. É, falta. é, é assim que a gente faz o mundo melhor, muitas vezes. Não estou dizendo que a gente vai curar as dores do mundo, mas a gente pode auxiliar, né, um pouquinho, amenizar, né, todas essas coisas difíceis que acontecem, né? Principalmente por aquilo que nós falamos antes, né? E como tu já leu meu livro, tu sabe, pelas dores que a gente passou, porque a gente superou e a gente sabe que é possível. Então, assim, é possível sim. Se nós conseguimos, com todas as dificuldades que tivemos, as pessoas também conseguem, porque esse potencial ele é humano, ele está em nós. Nós temos esse poder, esse potencial. É claro que algumas pessoas precisam ser conduzidas, por isso que existe psicólogo, por isso que existe terapeuta. Nós precisamos fazer esse processo de ressignificação, de superação. É possível, né? Acho que isso é uma das coisas que nós precisamos frisar aqui na live, que é possível, né? Para quem assiste essa live, que é psicólogo, que é terapeuta de várias diversas terapias, quem está precisando de ajuda, quem é paciente já, busque ajuda, procure, não se sinta desconfortável, né, diante disso, porque é importante, é preciso, você precisa pedir socorro se está em necessidade, porque é possível sair, é possível Isso. sair. Nós somos prova disso, né, Mari? Contou aí a tua Não, história, tu contou a história do teu menino, eu sei que hoje ele já está bem, né? Eu até queria fazer mais pergunta para você, mas eu estou um pouco aqui com o tempo, né? A gente vai ter que daqui a pouco encerrar. Então vamos ver o que a sim, gente consegue aí e tá trazendo ainda para a gente poder tá fechando um pouco essa live em função do tempo. O pessoal daqui a pouco também tem outros compromissos, está cansado, precisa descansar. Essa live vai ficar gravada para quem chegou atrasado, né? Assistam ela de novo desde o começo, que ela foi muito importante. E é isso, né? Nós precisamos servir quem é dessa área e quem está precisando precisa também receber, né? Se sentir confortável também para receber. isso aí. Tu quer contar o segredo lá? Agora eu estou pensando qual doce que a gente vai contar, né? Porque tem tantos. Eu queria Ah, perguntar, esse grupo que você falou é aquele grupo que você assumiu depois, né? Que eu saí, que você criou o grupo, é esse, né? na verdade ele já existia antes de você entrar trabalhar com nós. Aí eu Aham. parei por um tempo, eu não consegui mais na unidade, porque era uma unidade interior, né? E a gente depende do transporte, enfim, daí não teve mais a possibilidade. E, enfim, a gente acabou perdendo o território, enfim, aí eu encerrei o grupo. Aí eu retomei o ano passado, né? Quando eu retornei para aquela unidade novamente que eu estou atendendo. E aí eu iniciei o grupo novamente, né? E aí o grupo tá andando muito bem, né? Como sempre foi. Sim. E eu falo que é um lugar assim que quando eu vou, eu adoro ir lá porque
elas são incríveis, são mulheres incríveis, né? Que legal. E Não só, elas vêm no grupo e depois elas me procuram. Eu posso trazer meu marido também? Elas querem trazer o marido. Eu disse, pode trazer o marido, o neto, o filho, quem quiser. é porque elas veem resultado, né? No trabalho. Nelas, elas veem resultado no trabalho, então é uma tendência. Conforme quem estiver na live pode responder. Quanto mais você fica, quanto melhor você fica, em termos de saúde, emocional, né? Espiritual, quanto mais você melhora nas áreas da vida, mais você quer que o outro também melhore. Porque você vê que é E, possível. Então a e, gente quer espalhar isso, né? A tendência é querermos espalhar isso para mais pessoas. Mari, aham, essa você estava falando antes, né? Só para a gente ir fechando também os assuntos. uhum, A primeira parte que você empreendeu, lá quando você estava com a sócia, e aí teve o diagnóstico do teu filho, e aí você teve que, né, abandonar ela, vamos usar assim essa palavra, romper a parceria, e aí agora você está empreendendo de novo com as práticas integrativas. Hoje você vai até a casa das pessoas quando elas precisam, mas você já tem o projeto do teu consultório, né, de ter, desenvolver, de ter o teu espaço. Lembra que tudo que e, nós, tudo que o cérebro, tudo que a mente é capaz de conceber, vamos dizer assim, imaginar, pensar, ela é capaz de realizar. Então, assim, já está em algum plano, né? Em algum lugar aí o teu consultório está pronto, daqui um pouco ele vai materializar e você vai fazer aquele aconchego para o teu paciente chegar lá e você fazer aquele atendimento que é o que você faz hoje, né? Então, você é hoje uma pessoa que é concursada no serviço público, trabalha no serviço público, mas você empreende em paralelo no teu, na tua parte particular, né? Então você tem a tua história de vida, e é isso que a gente também precisa trazer para o pessoal na live. Você aprendeu a empreender empreendendo, né? Fazendo e errando e se desafiando, e as coisas foram se construindo ao teu redor e junto do teu processo. É mais ou menos isso? Tô e certa? mais ou menos isso. Que Concordo você, plenamente com as palavras. que você diria, então, para, por exemplo, quem. é, Primeiro, para quem quer te procurar nas práticas integrativas, né? Eu já coloquei aqui as informações e o que você atua para o pessoal te procurar. Vai ficar gravado no feed também as informações lá no meu Instagram, para quem quiser te procurar. E o que você diria para as pessoas que querem daqui a pouco fazer formação nas práticas integrativas, em terapias naturais? Se né? Qual a tua orientação para essas pessoas? Sim, não, faz, não faz? Qual que é as dicas que você dá? Como é que você poderia contribuir com a vida dessas pessoas? Então, assim, um curso de práticas integrativas é ofertado para qualquer pessoa, né? A pessoa que queira fazer ou já esteja trabalhando também numa área da saúde, né? Enfermeiro, médico, fisioterapeuta, geralmente fazem, né, esses cursos também para complementar os atendimentos. Ele está aberto, né? Enfim. Mas assim, eu costumo dizer assim, que dentro da prática integrativa existe muito a ligação espiritual da pessoa, né? Então, assim, tu fazer um curso de auriculoterapia, por exemplo, e aplicar por aplicar, pode até surtir algum efeito, mas não aquela coisa, né, que a gente chama daquele feeling legal, aquele negócio, né? Então, muitas vezes, assim, tem pessoas que fazem o curso e não se sentem aptas a fazer uma aplicação ou iniciar atendimentos. Ok, não deu abertura para aquele momento. E Uhum. tem pessoas que iniciam, por exemplo, eu iniciei lá na auriculoterapia, né, dentro do SUS, né, e depois fui para as práticas integrativas, fiz o curso particular e tudo, e aquilo ali só desmanchou os caminhos para mim, né? Aí veio reiki, daí agora veio dança circular. O que vier eu tô pegando, né? Eu adoro isso. Eu Abriu, me sinto é, abriu. muito, muito bem espiritualmente fazendo isso e levando um pouco disso para as pessoas, né?
Então, para quem quer iniciar nesse caminho, primeiro veja se você vai entrar nisso e tu vai querer abrir o teu corpo, a tua mente para isso, né? Porque conhecer por conhecer qualquer um pode fazer, mas assim, se inteirar de verdade, né? Fazer todo esse processo aí é um pouco mais Exige, longo, um pouco exige, mais né, Mari? Eu acho que exige. Exige é a palavra. exige um pouco mais, né? Então, para quem se interessa fazer, é importante conhecer e se sentir tocado por isso, né? Você está escolhido para esse caminho, né? E é isso, mais ou Muito menos. bem, muito bem. E passar para o pessoal, assim, bem rapidinho, para a gente já encaminhar para o encerramento e para a mensagem final, que o pessoal aí deve estar super curioso sobre o teu filho, né? Que a gente acabou entrando no assunto, que é o assunto nosso principal, mas o teu filho hoje ele está super bem, né? Se tu quiser fazer esse fechamento, inclusive para o pessoal saber, porque aí ficou um vácuo, né? Tá, mas o que aconteceu com o filho dela, né? Como é que ele tá? E aí vou pedir a mensagem final para você. Então, né? Ele teve aquela questão da atividade leptogênica. Naquele início ali, a gente ficou mais ou menos dos 3 anos e pouco até os 5 para 6 anos, mais ou menos. Exames, enfim, acompanhamento, neurologista, né? Porque não era só a questão do autismo, tinha aquela questão da epilepsia, né? Que é o Uhum. mais agravante de tudo que eu mais temia, né? E graças a Deus e aos meus propósitos na minha Nossa Senhora Aparecida, a gente fez o último exame, o ano retrasado foi, e quando eu fui buscar aquele exame, eu tirei lá de dentro, saí da clínica, abri e li aquilo lá. Aí constava inexistência de atividade leptogênica no hospital, na parte do hospital do cérebro, à direita, tal, tal. Eu não estava acreditando que eu estava lendo. Eu só me ajoelhei na calçada da clínica e comecei a chorar e o pessoal passando e eu, o que está acontecendo? Tá bem, moço? Não sei o quê. Eu disse, não, tô bem. Isso é um Ótimo! milagre, não. Meu Deus. Aí liguei para minha amiga, liguei para minha mãe. Ai, meu Deus, olha, aconteceu um milagre. E foi um milagre, né? Porque foram desde os 3 anos até mais ou menos os 5 anos e pouco ali, cuidando aquilo, tomando medicação né, fazendo exames e coisas, e uma coisa que eu achava que nunca ia passar, e o pessoal dizia, é normal o autista ter epilepsia, vai ter que tomar remédio pro resto da vida, tal, 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 tal. Aí eu acreditava sempre que não, né? Eu botei meu propósito que não, ele não precisaria mais e foi o que aconteceu, né? E aí eu fiquei muito feliz que esse foi um grande milagre na minha vida, né? Mais um dos grandes milagres da minha vida. E sou muito grata a isso, né? Então, assim, né, Mari, reforçar para o pessoal, e isso tem aparecido em todas as lives que eu tenho feito com as nossas convidadas, né, as minhas amigas. A importância da espiritualidade, da crença que a pessoa tiver dentro, né, da crença dela, de cada uma, mas a importância da espiritualidade, a importância da fé, né, porque isso foi um milagre, né? Você tinha diagnósticos, hoje já não tem mais algumas situações específicas, então, assim, existe algo, né, maior, existe algo que nós precisamos acreditar, existe sim uma parte nossa, que é essa parte espiritual, que ela é importante e essencial na nossa vida. Não é algo além, né? É algo que está dentro da nossa vida. Quero reforçar isso porque é muito importante. Quando a gente descobre e passa a ver isso com esse olhar, toda a vida ela flui de uma outra forma, ela muda, né? Acredito que você vai concordar até pela tua experiência, Isso. mas isso é muito importante. Tu já tem na transgeracionalidade, que nem a gente falou lá no começo, né?
mas é reforçar assim para as pessoas que nós somos depoimentos vivos de milagres, né? Da fé, da espiritualidade, disso que a gente acredita. Então, assim, isso é muito importante que a gente consiga passar para as outras pessoas, porque tem muitas pessoas que não têm, que não acreditam, que não conseguem, e às vezes ouvindo a nossa live, elas vão dizer, nossa, eu preciso buscar, eu preciso também ter isso que elas têm. Então, eu acho que isso é muito importante a gente frisar. É muito importante, sim, a gente se fortalecer numa fé, em algo que a gente acredite, porque nos ajuda muito, 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 né? Você passar pelas adversidades da vida, né? Isso É mesmo. muito importante. Não se Mari, trata de... É, pode falar. eu ia dizer que não se trata de uma questão religiosa, né? Mas sim da nossa fé em algo que a gente realmente acredite, né? Então, isso é É a muito fé, importante. né? É. Mari, então assim, ó, estamos aí a 1h30, o povo deve estar surtando com a gente de brabo, né? Eu espero que essa live com 1h30 ela fique gravada no feed, porque eu tenho o costume, né, das lives ficarem gravadas com uma, não sei como é que funciona, vai funcionar com essa, Deus queira. E mensagem final para a gente encaminhar os finalmente e fechar nossa noite maravilhosa. Passa aí a mensagem final para o nosso pessoal. Só constar, né, que a dona Kátia aí, eu colocava sempre o nome assim, Mariellen sem acento no E. Aí um dia, ela chamou lá no grupo que a gente fazia, numa unidade, e ela disse assim, por que você não aceita quem você é? Ou se você tem esse acento aí, né? Porque foi assim que é para ser, e você me disse um monte. Ela disse assim pra mim, né? Aceitar, se aceita. E se meu nome foi registrado assim, com esse acento, que eu não gostava, sempre estava possessa com a mulher do cartório. Por que foi botar esse acento aí? O nome já é comprido, bota esse acento. E aí ela coloca porque é assim que tinha que ser. É esse o teu propósito, é essa a tua marca. Então, beleza. Coloquei, comecei a aceitar o acento aí no é. Graças a dona Kátia aí. E é isso, né? Muitas vezes a gente não aceita o que está proposto pra gente e a gente acaba desviando dos caminhos, né? E a mensagem final que eu quero deixar para vocês é justamente isso. Olhem para vocês, sintam orgulho de cada caminho que vocês traçaram nas suas vidas, né? Cada obstáculo, cada cicatriz, cada coisa que vocês passaram na vida de vocês, sintam orgulho, porque isso é que nos faz ser o que somos, é o que nos faz ser fortes, né? Então, sintam orgulho de tudo isso que vocês já passaram pela vida de vocês e quando puderem estender a mão a uma pessoa que está perdida e precisando de um auxílio, ajudem também, né? Não só com coisas materiais, mas podem ser palavras, um acolhimento, um abraço, um carinho. Isso tem um significado enorme na vida das pessoas, né? É isso aí. Um acento muda uma vida, né? Muitas portas foram se abrindo, muitas coisas foram acontecendo, né? Então, Isso essa aí. mensagem da Mari, ela é maravilhosa, né? Quem puder realmente captar e levar para a vida isso tudo que ela falou agora, vai conseguir virar uma chave dentro de si. Vai. Dizer assim, ó, tá tudo aí dentro de vocês, é só captar, só pegar. Isso aí. Acessar e libertar, né? Deixar fluir, assim, né? Deixar acontecer. Aí. Mariellen com acento Mendes, né? Agora eu brinco com ela e digo Mariellen com acento. Minha amiga amada, muito obrigada pelo sim que você deu ao projeto, né? Adorei fazer a live com você. Viu como não doeu? Foi maravilhosa.
Por nós ficaremos aqui mais horas e horas, depois que começa não quer parar, agora você entendeu, né? Muito É obrigada aí, verdade. pelo teu sim, obrigada pela contribuição. Vamos atingir muitas vidas com essa live, eu tenho certeza, né? Eu já tenho percebido e recebido feedbacks do projeto como um todo, então a tua também vai vir a contribuir com histórias parecidas e com pessoas que vão precisar ouvir, né, a tua contribuição. Gratidão a todas as pessoas que passaram pela live hoje, né? A gente acabou se empolgando e acaba não agradecendo quem vai entrando, mas eu vou aí acenando na mãozinha aqui para o pessoal perceber que a gente está vendo, né, o pessoal entrando. Então, gratidão a todos que estiveram presentes. E, de novo, gratidão, Mari, que o seu caminho de luz seja mais maravilhoso do que já é. Seu consultório já está pronto, só falta materializar. Mais projetos já estão acontecendo, né? Lá atrás, quando eu Isso. convidei você para fazer outros projetos, mal sabia você que você, né, ia fazer muitas coisas aí no meio do caminho. Então, tá tudo muito pronto, a gente só vai recebendo, né, algumas coisas materiais, vamos dizer assim, na terra, né, no material. E vamos tendo mais projetos, mais ideias, contribuindo com mais pessoas, com mais processo terapêutico, salvando mais vidas, ajudando as pessoas a se curar, que essa é a nossa missão, o nosso caminho. E que o seu caminho seja de luz, como falei. Isso aí. Também espero que seu caminho siga na luz. E você é mais um daqueles anjos que já entraram na minha vida, né? Então, acho que quando a gente está aqui nessa terra, a gente encontra esses tipos de pessoas especiais e uma delas é você, né? E aí você vai seguir para sempre aí comigo, né? Dentro de mim. Mesmo que a gente se afaste algum dia ou outro, né? Mas tu segue aqui comigo, tá? Com certeza. Muito A Mari está no meu livro, só que eu não posso falar o nome dela no livro, né? Então ela está lá. Leiam o meu livro que vocês vão ver que tem uma parte dela lá. tem sim. Eu vi lá. Identificando. Adorei. Quero mais livro. Muito bem. Gente, então, muito obrigada de novo a todos, tá? A gente vai encerrar realmente, porque já passou de 1h30. E gratidão a Deus por tudo isso que está acontecendo nas nossas vidas e precisando de nós, né? Mantenha um contato com a Mari, tá aí as informações, as terapias dela, o telefone, sigam ela no Instagram. E quem está aí, tira um print, Mari, também, se tu quiser, senão eu publico lá para você e depois você reposta. Certo, pessoal? Beijo no coração de vocês, todo mundo. Beijo na Mari. Obrigada e vamos encerrar. Tchau, 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 Mari. pessoal. Tchau, pessoal. Fechando transmissão. Tchau.